Fala aí galera, eu sou o T e sim, de novo eles, Fiendsmith. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o formato atual, tá? Eu fiz esse vídeo aqui ontem comentando um pouquinho com vocês sobre o Razel, tentando falar um pouquinho pra ter o registro do deck meta atual aqui no meu canal. Eu comentei bastante sobre os Razel que você pode me acompanhar ali em cima. Então eu queria comentar um pouquinho com vocês, pra quem já tá acompanhando o formato atual competitivo, já tá sabendo de tudo isso, tá? Mas eu quero registrar para caso, principalmente caso você não venha acompanhando o formato, não tenha se informado de alguma outra forma, eu vou trazer aqui a informação para você, porque o formato teve mudanças já no começo, já tem quase um mês que o formato tá rodando, tá entre aspas resolvido, mas coisas mudaram em relação à perspectiva inicial do uso do Razel no formato com como ele está sendo usado agora. E basicamente o que muda a equação são os Fiendsmith. Isso pode parecer óbvio atualmente, pra quem tá falando, oh meu Deus, que coisa óbvia, mas não era óbvio no começo não, tá? Então vem comigo pra gente poder entender um pouquinho sobre os Fiendsmith no formato atual. Afinal de contas, inclusive eu vi isso no comentário do vídeo de ontem, quem é o meta nem é o Razel, é o Fiendsmith, qualquer deck é meta com o Fiendsmith. De novo, não era exatamente assim antes do Razel chegar, tá? Por que que tá sendo agora? Bom, tem explicações, é óbvio. Vamos tentar entender um pouquinho sobre o Fiendsmith no formato atual, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Pra isso, é claro que eu vou tentar te contextualizar, foda-se. É isso que a gente sempre faz por aqui. Então, antes da gente entrar no tema do Fiendsmith no formato atual, no formato do Razel, e por que que isso está sendo usado, se de fato precisa e tal, vamos tentar voltar um pouquinho no tempo, porque antes de que você venha me dizer que isso é óbvio, saiba que não é. A gente vai voltar um pouquinho aqui pro metagame 10 e 11, o reporte 10 e 11 do metagame do OCG, lançado lá em setembro, porque esse aqui foi o... Na verdade não é esse que eu quero mostrar, né? Eu quero mostrar esse aqui, ó, que foi lançado em 27 de agosto, porque esse é o último breakdown, salvo engano, antes do Crossover Breaker chegar no OCG. OCG, que é onde veio os Razel e o Malice, tá? Só pra você dar uma olhada, aqui no deck do Snake Eye, que era o principal deck em uso junto com o Tempai Drago, algo que se manteve assim por muito tempo no OCG, mas posterior, só pra você dar uma olhada, como que é a estrutura de deck, mais ou menos, de um Snake Eye do OCG na época, tá? Tinha 3 bruxas, o Seeker já tava 1, já tinha as Aminas, já tinha Tree of the Pop ainda, né? Mas se usava 2, o Snake Eye já tava 1. Tinha Original ainda, é claro, Bonfire já tava 2 e tal, é só pra você ver a estrutura e as cartas que existiam. Tá aqui 2 Engraver e no extra deck tá aqui a Lágrima, tá? Beleza, essa aqui é a estrutura do Fiendsmith com o Snake Eye, antes de Crossover Breaker chegar. Crossover Breaker chegou no breakdown aqui do metagame do OCG. E antes de ter banlists no Snake Eye, porque a gente vai dar uma olhada aqui embaixo no Snake Eye pra vocês se ligarem, ó. Aqui embaixo tem o Snake Eye. Nesse momento em que o Razel já tinha passado em popularidade nos tops, nós temos um Snake Eye com um monte de Fiendsmith, tá? Então Tree of the Pop, ainda aí, ó, Two of de Bonfire, ainda aí, cartas de Azamina, Fiendsmith, já tem a Misa, Lágrima ainda no extra deck, e nesse escopo de deck de Snake Eye, o principal deck do formato é um Razel, nessa época assim que Crossover Breaker lançou, tá? Eu não sei se esse foi o primeiro reporte depois de Crossover Breaker, eu acho que não, mas é só pra vocês se ligarem numa coisinha, tá? O deck de Razel usado no metagame do OCG, tá aqui, 10 cartinhas de Razel de monstros igual a gente usa aqui, só que lá eles têm o 7th Tachyon, 2 off de campo, que é o que estava sendo usado nessa lista aqui por algum motivo, 2 Bonfire e tal, nada de Fiendsmith, tá? Nada de Fiendsmith. Isso aqui é mais ou menos o que a gente imaginava que seria o nosso formato de Razel aqui no TCG. Assim que chegou, foi mais ou menos como as pessoas tentaram jogar, que é o que eu expliquei nesse vídeo que eu comentei ontem com vocês, uma versão mais pura do deck. Então, tá tentando, quando o Razel chegou aqui no TCG, geralmente o que a gente faz quando um deck tem muito sucesso no OCG e ele chega aqui, a gente vê quais são os conceitos dele e inicialmente a ideia é ver como o deck é. Então a gente foi tentar usar como o deck vinha sendo usado e sendo tão forte e opressivo no OCG, a ponto de desbancar até quem era o nosso principal deck, que era, obviamente, aqui ó, o Snake Eye, que a gente tinha uma configuração parecida com essa, mais fraca, é claro, porque a gente já tinha um Pop A1, a gente não tinha mais a Lágrima e tal, mas tinha uma estrutura parecida com essa.
e lá no OCG, mesmo assim, o Razel levou de assalto o formato. Então era assim que a gente imaginava que o formato seria pra gente, tá? Se a gente dá uma olhada rapidinha, porque eu não fiz um reporte desse... Eu não fiz um reporte desse torneio aqui, mas eu deveria ter feito porque ele diz muita coisa pra gente, que é o torneio que rolou lá no começo do mês, o ICS de Anaheim, onde teve o Triff ganhando, é claro, mas nós temos aqui alguns exemplos de decklist, que se eu for mostrar pra vocês, aqui no top 4, ó, top 4, eu não tô pegando os caras lá do top 16 não, tá? 2 decks diferentes do top 4 eu vou pegar aqui, pra vocês darem uma olhada na decklist dos caras, ó. Então tá aqui um dos caras que fizeram top 4 e tá o esboço de decklist aqui. Aparentemente padrão, 40 cartas com todos os Razels, um monte de Hand Trap, Bonfire, os Crossout, tem um Small Worldzinho aqui, tem Desires, e é isso aí, cara, tá aí. Vamos olhar a outra decklist do top 4, também algo muito similar, tá? E aqui o que você imagina que tá rolando num formato em que os decks têm essa cara, tem essa decklist vindas do OCG, eu acho que eu tô pegando a tela errada, né, é aqui o Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Beleza. O que vai acontecer no formato em que as builds estão dessa forma? Buildados para jogarem mais ou menos como no OCG. A gente vai ter uma caralhada de jogo com grind de hand trap. É muito mais tranquilo de você jogar esse formato aqui, por exemplo, do que com de um Snake Eye da vida, e que também existia esse grind de... Não era grind de hand trap porra nenhuma, porque os pushes do Snake Eye eram absolutos. Então, rolava o push da jogada de Snake, era bem difícil de você acompanhar. As suas hand traps eram simplesmente desesperos de impedir o oponente de tentar construir alguma coisa. Esse deck, como eu falei no vídeo de ontem pra vocês, ele construiu a jogada dele, passando por cima da hand trap, ele vai chegar em Dead Nader. Se ele não tomar a hand trap na construção de jogada, pode ser que ele pegue follow, ele vai ter Dead Nader e o Exceed do lado, mas nada muito alarmante além disso, tá? Então, só nisso você já tem uma questão. Sem falar que a Mirror de Razel tem uma carta na engine que tenta quebrar a mesa do oponente. Essa carta é o X-Razel, porque se ele entra direto da mão, ele vai jogar o Aggregator. Nesse momento você vai dar os efeitos, né? X-Chainlink 1, Aggregator Chainlink 2, por exemplo. O Aggregator já cai no cemitério negando o Dead Nader do oponente, o X vai tentar buscar. É claro, o Dead Nader vai matar o teu X, mas não tem problema. Ele já entrou, já buscou e você negou a carta do oponente, que é o produto final da endboard dele. Então, só aqui você vê que tem uma qualidade bem maior nesse quesito de grind de hand trap, porque é realmente isso que vai rolar. Você vai comprar hand trap, pode ser que você precise dar hand trap na jogada da volta do oponente quando você tentou quebrar a mesa dele, você fez algo e o oponente vai tentar jogar de novo pra cima de você. Você vai poder dar hand trap de novo nele, tá? Então era mais ou menos esse o esqueleto do deck. Porém, jogando, e no TCG a gente percebe isso muito mais do que no OCG, porque lá tem o Maxi também, além de ter os Force, como nós temos, mas lá também tem o Maxi. Então é muito por isso que as coisas são muito mais diferentes, tá? Esse grind de hand trap, ele tem um tempo diferente muito por causa do Maxi, que precisa de muito mais atenção. E aí o que perceberam? Cara, essa troca de hand trap não tá sendo muito legal. Eu preciso de algo a mais que faça algumas coisas extras, como por exemplo, desviar de algumas dessas hand traps, desviar do de barrier que tá em todo o santo deck, por exemplo, desviar dessas coisas aí, enquanto eu tenho push pra construir uma jogada, ou aumentar o teto da minha jogada quando eu jogo de Razel, por exemplo, e também fazer coisas a mais independentes e que joguem melhor a longo prazo pra cima dessas interações, porque a jogada de Razel, o follow-up dela não é bom. Se você constrói a tua jogada, você não pega follow para deixar para trás. Geralmente, se for só uma cartinha e tal, quando tem redundância, aí você pega. Aí você consegue pegar follow-up. Mas via de regra, não. Enfim, e aí o que aconteceu? Dentro do próprio ICS Anaheim, o meu mano, Triff Gaming, que foi quem ganhou o torneio, ele já se ligou e lançou a call pra gente. Ele botou Fiendsmith no deck. E o que o Fiendsmith tá fazendo aqui? O Fiendsmith tá aqui principalmente pelo fato de diversificar interações, a questão de consistência, eu não gosto de falar exatamente que isso coloca consistência no teu deck. O que é a consistência que o Fiendsmith inclui pro deck de Razel? Não põe, porque através do Fiendsmith você não tem consistência a mais para o Razel, com a exceção de que a mesa é um nível 4 que fica no campo vindo de Special Summon do Requiem, que é um Link. Isso, beleza, pode te ajudar, mas não é necessariamente consistência que eu entendo que o Fiendsmith dá pro deck. Ele te dá uma força a mais e ele te dá a diversidade da tentativa de jogada, além de desviar de algumas techs, que são bem fortes. O cara começa aqui com o Engraver descartando para poder pegar o Tract, por exemplo. Já tem spot de Ash Blossom aqui, ok.
entrou a Misa no campo, já tem spot de tomar os Veilen, Impermanence aqui, e se o cara não dá, e geralmente ele não dá, você já tá construindo jogada de Fiendsmith. Tomou múltiplas interações lá na frente, já tem alguma coisa aqui. O Malice é um deck que vem jogando bastante também no formato atual, e é uma carta em que o Nibiru é bom, até contra o Razor aqui também dá pra você dar um Nibiru legal. Com a exceção de que quando entra o Cross, né, que atrapalha um pouco, mas enfim. Mas o Nibiru é uma carta bem popular no formato, então o Caesar passa a ser uma carta bem interessante, certo? E aí você constrói com o Fiendsmith esse tipo de coisa aqui, você diversifica a forma que você vai tentar jogar, o que faz com que você tenha camadas a mais de jogada, que você faça coisas diferentes. O de Barrier aqui, por exemplo, não vai pegar o teu Fiendsmith, porque o cara vai declarar Exceed e não Fusão, e não Link, por exemplo. Então você tem a tua jogada aqui pra fazer, e tudo isso enquanto você tem mais fôlego a longo prazo. Porque se você não lembra, a Misa com a Trap, que era uma das jogadinhas que a gente vivia falando, pô mano, esse Fiendsmith novos valem a pena de ser usado? Parece um pouco estranho esse esforço de você colocar a Misa no campo. Aqui é absurdo. Absurdo. As pessoas perceberam um pouco disso lá naquele YCS de Bolonha, onde o Joshua e a galera levou aquele Fiendsmith, Kashira, ou Fiendsmith, Musquete, que é quem ganhou o torneio no final das contas, perceberam esse tipo de interação que é muito forte porque ela é cíclica. Todo turno rola de a Misa caiu no cemitério, jogou uma carta, se você já tem Grave ela joga Trap, por exemplo, e mesmo que não tenha, no outro turno o Requiem ficando no cemitério, ele invoca a Misa. Quer dizer, a Misa invoca o Requiem do cemitério, o Requiem tributa e invoca a Misa dá efeito e joga Trap. E isso te dá uma interação a mais, porque você joga o Didier recicla um Light Fiend e você mata uma carta do cara. E você faz isso todo. Quer dizer, essa interação específica não, porque a Trap vai ser banida, mas é uma jogadinha a mais que você tem. E todo turno os Fiendsmith ficam tentando voltar do cemitério, te dando um melhor grind, um melhor fôlego. O follow-up fica aí dentro, mesmo que seja por construção de jogada de Lynx, jogadas diferentes da jogada de Razor. Você tem jogadas diferentes pra fazer, que o fato de você jogar te dá o follow-up, que é algo que os Razor não tem tanto assim, tá? Não tem tanto assim, o que é um pouco chato no deck, mas enfim. Sem falar que aumenta o leque da tua endboard. Aumenta as coisas que você faz na tua endboard, mas o principal fator é esse. O grind de Hand Trap é desequilibrado no deck standard de Razor do OCG, é desequilibrado quando o Fiendsmith tá na equação, porque agora você tem mais volume de coisas pra fazer, você tem um Caesar que você faz cedo, você tem a jogada que demanda interação antes de se jogar de Razor, e é isso que o Fiendsmith deu pro teu deck, entende? Nesse grind de Hand Traps, o Fiendsmith desequilibra, é basicamente isso que aconteceu nesse momento inicial. E aí, é claro, tem um monte de coisas que precisam ser levadas em consideração, tipo, o X não busca se você tiver um bicho no campo. Se você invocou um Razor da mão, você não pode mais jogar de Fiendsmith, mano, fica de boa aí. Tem que tomar cuidado em como que as jogadas serão feitas, é até complicadinho de você jogar com esse deck aqui, tá? Mas a ideia primordial era essa aqui, sem falar que você consegue transformar os dois Fiendsmith no campo, dois Razor no campo, em o Exciton, que é um Exceed Light Fiend, que você pode usar. Ou se você não, você faz a Moon mesmo, né? O extra fica mais apertado, mas paciência. E outro ponto foda também é que os Fiendsmith em si já te dão acesso a Moon. Não só os Fiendsmith em si, né? Tem nível 4 aqui de luz também, junto com o Caesar da nível 10, o que te ajuda a chegar em um Chaos Angel. Não é o Chaos Angel full, mas é um Chaos Angel, que entra comendo carta do cara e o Chaos Angel fica lá, mano. Ele é forte, ele é mau. Então, basicamente, esse aqui é o principal motivo pelo qual o Fiendsmith passou a ser incorporado nesse meta atual do Razor, porque o meta do TCG não se acomodou à importação do meta do Razor no OCG. São linguagens diferentes, isso já aconteceu N vezes, isso aconteceu no meta do Sword Soul. O Sword Soul, por exemplo, não incorporava Tenis no deck, a não ser que fosse algum terrorista jogando com deck de Teni pra fazer um combo gigantesco que usava micro engine de Sword Soul. Acontecia, topava eventualmente, mas não era o principal deck do formato, era o Sword Soul, que não usava Teni, por exemplo, mas usava Fusion Destiny com o DPE. Chegando aqui no TCG, foi tentado usar isso aí na hora. Obviamente isso não virou, e todo mundo largou rapidamente. Aqui no TCG era Sword Soul com os Tengi, mano, e é isso aí, passou a ser o standard do jogo, do deck, focando em ter Protoss e tal. Aconteceu antes disso com Despia também, aconteceu com Despia, onde o Despia lá no OCG tinha muito mais uma jogadinha curta pra fazer, porque a Branded Fusion colocava com duas Drop Maxi, por exemplo, um Mirror pegando follow-up, e tá bom, era isso aí, e o deck usava um monte de handtrap também, tá? Eventualmente eles passaram a usar no OCG um Despia, um Brave Despia. E aqui no TCG também foi tentado usar.
não teve êxito. O Despia, isso desconsiderando as novas levas de suporte de Cartesia, de Quen, de essas cartas melhores, digamos assim, desconsiderando isso, mano, já tinha o Andrés Torres chinelando sem nenhuma hand trap no deck dele, em 50 cartas só de engine. E ele foi muito bem nos torneios. Era esse o Despia do TCG, entende? Então tem muita questão de diferença nesse sentido. A gente tem mais uma aqui na nossa cara. O Razor OCG simplesmente não se adequou inicialmente aqui no TCG, tá? E aí o Fiend, por quê? Porque o Fiend Smith, do jeito que tá aqui, desequilibra a balança. E eu quis te mostrar o deck no OCG pra você se ligar que não era uma coisa óbvia, tá? Não era uma coisa óbvia no começo, porque o Razor OCG joga há tanto tempo e nunca foi tentado usar algo nesse sentido. Mesmo que por lá também tem essa guerra de hand traps, e eles não incorporaram isso aqui por lá, ou pelo menos não com tanta frequência. Se a gente for dar uma olhada aqui de novo na Road of the King, deixa eu até trocar a tela aqui, ó, pra vocês poderem acompanhar comigo. É foda, mano, tem muita tela aqui. Aqui na Road, deixa eu ver qual é o último reporte que eles tiveram. Sai. O último reporte que eles tiveram foi esse aqui, que inclusive, ó, o Blue Eyes chegando perto aqui. Ó, tem mais aqui um esboço de Razor, né? Caralho, eu tô com a tela errada. É essa aqui. Já tem um esboçozinho aqui de Razor. Isso aqui é antes da banlist que limitou o X, inclusive, né? Enfim, mas essa era a cara da decklist dele. De novo, grind, briga de hand trap e tal. Não foi óbvio. Não migraram para o Fiend Smith. Algo que a gente fez aqui de cara, tá? De cara, já no primeiro torneio, a galera migrou para esse tipo de abordagem, o que eu achei bem interessante, por isso eu queria comentar um pouquinho aqui com vocês também. Deixa eu voltar aqui para o Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Então, basicamente, esses aqui são os motivos do Fiend Smith estar sendo usado. É só misturar qualquer coisa com Fiend Smith, que é meta necessariamente? Não. O Razor tem muitas camadas interessantes. O Dead Nader, easy de ser feito, é muito bom. Você ter o Cross, por exemplo, que dá uma draw a mais todo turno e dá uma negação inesperada versus o oponente é muito bom. Os bichinhos serem todos starters e extenders são incrivelmente fortes, cara. Não é só o Fiend Smith. O Fiend Smith se encaixou muito bem no cenário específico do metagame do Razor, disputando entre eles. Basicamente, é o principal motivo pelo que isso aconteceu. É claro, isso aqui é uma visão do uso do Fiend Smith lá no começo do formato. A Anaheim trouxe isso pra gente lá no começo do formato no lançamento de Crossover Breakers. De lá pra cá, nós já tivemos a banlist, que já mexeu nas coisas que você não precisa se preocupar com o Snake Eye, com o Fire King, mexeu no Tenpai Dragon também, e o jogo deu uma mudada. Coisas aconteceram em resposta a isso. E se agora, de repente, depois do ICS Anaheim, o que era o especial, o Fiend Smith desequilibrava no grind de hand traps até então, para os decks que não tinham Fiend Smith. Os decks Razor padrão, que eram mais puros, como esses aqui, que eu mostrei pra vocês, contra esses decks, a versão de Razor com os Fiend Smith desequilibrava. Mas e agora que essa é a versão standard do Razor? O que aconteceu? As coisas mudaram, mano, e o formato é isso, é ação e reação. E quando os Fiend Smith estão no jogo, o que aparece pra tentar jogar contra? Nós tivemos aqui também, por exemplo, um exemplo desse regional de 400 pessoas, onde o campeão, eu não sei se foi o campeão, acho que foi esse carinha aqui de baixo, ó. Ele acabou usando uma vertente de deck diferente, onde nós temos a volta dos bichos. Mas isso vai ser tema para um próximo vídeo. Porém, é muito legal a gente tá vendo, eu acho pelo menos, né, na prática essa questão de tudo tem um motivo específico. Não é porque o Fiend Smith é incrivelmente absurdo, não é apenas isso, tá? Eu sei que muita gente só pensa assim, põe qualquer coisa com Fiend Smith que roda. Meu irmão, fica de boa, porque não é necessariamente só isso, as coisas têm uma explicação. Eu tentei te mostrar, e a voz tá falhando, eu tentei te mostrar a explicação de pelo qual os Fiend Smith passaram a ser incorporados no deck de Razor, e isso transformou o Razor tendo uma versão standard, que é a versão com o Fiend Smith. E agora, qual é a aproximação? Pra onde as pessoas foram depois disso? Porque eu quase que tô passando uma linha do tempo pra vocês, dentro do mês, porque eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo aqui pra vocês, né? Mas enfim, e aí a gente vai entrar no próximo tópico que eu devo postar pra vocês amanhã, falando ainda sobre o formato atual, que é a volta dos bichos. Eles sempre voltarão. E é basicamente isso. E eu acho que quase sempre que um formato com bichos sendo cartas úteis exista, quase sempre vai ser um formato legal, porque os bichos são excelentes hand traps. É basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais.